Sporting consegue mais um triunfo em Alvalade. Este é um lance de perigo logo aos 18 minutos. Pote à trave da baliza do Vitória. Cá está o remate de Pote depois de uma jogada do lado direito do ataque leonino. Aqui uma jogada que termina com a bola dentro da baliza. Pote na assistência. Tiago Tomás para dentro da baliza. Mas o golo não valeu porque neste momento Pedro Porro deixou escapar a bola pela linha lateral. Acabou por intervir o vídeo-árbitro. Golo anulado. A equipa treinada por Ruben Amorim que reagiu desta forma. O Vitória ameaçou neste lance. A bola vai à trave da baliza de Adan, remate de Marcos Edwards, defendeu para a baliza o guarda-redes do Sporting, que aqui voltou a ver a bola a ir à trave da baliza. Oscar Stupinhan de cabeça no remate, a bola foi à trave da baliza de Adan. Ainda na primeira parte, 1-0 para a equipa leonina, golo de Gonçalo Inácio, apareceu na cara do guarda-redes Bruno Varela. O golo foi inicialmente anulado em campo, mas o vídeo-árbitro deu indicação para que fosse validado este golo, tudo legal, e 1-0 para a equipa treinada por Ruben Amorim. Também hoje o Porto jogou em Portimão, venceu por 2-1, jogo muito polémico. Este é o primeiro golo do jogo, pediram um braço na bola de Sérgio Oliveira os jogadores do Portimonense, mas acabou por valer este golo, autogolo de Lucas Pocinholo. Empatou a equipa do Portimonense neste lance, golo de Fali Candé depois de um primeiro remate desviado. O remate é de Beto Diogo Leite, foi a bola, mas Fali Candé confirmou o golo da equipa do Portimonense. 2-1 para o Porto neste lance, remate ao poste por parte de Sérgio Oliveira, a bola bate nas costas do guarda-redes Samuel Portugal e entra na baliza. Na sequência deste momento, enorme confusão entre Sérgio Conceição e Paulo Sérgio. Os dois treinadores tiveram de ser separados e não foi fácil fazê-lo, como vemos nestas imagens. Desentenderam-se Sérgio Conceição e Paulo Sérgio numa confusão que acabou por estender-se a todos os jogadores de campo. Cá está o momento em que entra o treinador do Portimonense para o túnel de acesso aos balneários. Sérgio Conceição muito irritado. Este é o momento em que Sérgio Conceição festeja o golo do Futebol Clube do Porto, o golo do 2-1, venceu a equipa do Porto. E vamos analisar os resultados destes dois jogos, com o foco para já na vitória do Sporting, que acaba de acontecer frente ao Vitória de Guimarães por 1-0, com a Mariana Águas na Liga de Ouro. Boa noite. Boa noite, o Sporting acaba de vencer o Vitória de Guimarães por 1-0. O jovem Gonçalo Inácio estreou-se a marcar no campeonato, já tinha um golo na taça. Bastou esse golo para a equipa de Ruben Amorim continuar imparável neste campeonato. Leva 11 vitórias nos últimos 12 jogos e o jogo que não ganhou foi o empate no Dragão. Também esse um bom resultado. Continua com uma margem de 10 pontos para o Futebol Clube do Porto, que também venceu hoje. Já aqui mostramos algumas imagens do jogo entre Sporting e Vitória de Guimarães. Há uma também marcante que acontece depois do apito final do árbitro, porque este jogo marcou também a estreia de mais um jovem jogador. É Sugo, 16 anos apenas, e terminou o jogo em lágrimas. Chorava compulsivamente o jovem jogador porque cumpriu hoje o sonho de jogar pela equipa principal do Sporting e não conteve a emoção assim que o árbitro Tiago Martins apitou para o final do encontro. Este é o primeiro tema da nossa Liga de Ouro. Comigo, Fernando Mendes, o Jorge Amaral, o Luís Pedro Sousa e o António Figueiredo. Uma boa noite aos quatro. Fernando, mais uma vitória pela margem mínima para o Sporting. Também esta justa, na tua opinião? Difícil. Se nós virmos as jogadas, o Guimarães teve duas bolas nos postes, teve mais uma jogada do Stupinhan que podia ter feito golo. O Sporting fez uma boa primeira parte, na minha opinião, das melhores primeiras partes que eu vi do Sporting jogar em casa. A segunda parte não gostei. Uma equipa como o Sporting tem que ir mais rapidamente à procura do segundo gol para as coisas acalmarem um pouco mais. Agora, o Guimarães, a partir daí, tomou conta entre aspas da segunda parte, mas eu acho que o mais importante nesta altura é vencer. Conseguiu vencer e aquilo que tu falaste acho que é fantástico. É preciso uma coragem tremenda. Diga o que disserem. Não é preciso o Ruben Amorim. Se fosse outro qualquer, por um miúdo de 16 anos, numa fase complicada do campeonato, apesar de estar a 10 pontos à frente, é preciso ter uma coragem tremenda para pôr. E vejam, quando anda tudo, não são jovens, vejam a média de idades desta equipa hoje. Vejam esta média de idades. Acho que isto é que se tem que ver. E o Sporting tentar fazer isso, tem as suas necessidades, mas está a apostar nestes miúdos e estão a dar uma resposta fantástica. Não me recordo sinceramente
de haver uma estreia do miúdo com 16 anos. Não sei se já o Elson também foi, na altura, não me recordo, mas acho que é fantástico. E vê-se acho que a imagem é excelente. Também a tranquilidade que a equipa tem, a vantagem pontual dá para isso. Mas mesmo assim, numa fase crucial do campeonato, com uma vitória do Futebol Clube do Porto hoje e o Sporting a ter que vencer para manter a mesma distância de 10 pontos, meter um miúdo num jogo que estava a ser complicado, quer queiramos, quer não, estava a ser complicado, acho que é de tirar o chapéu. Daqui a pouco vamos também acompanhar em direto a reação de Ruben Amorim, que vai falar no estádio José Alvalade depois de mais uma vitória do Sporting. Vemos também nas imagens Daniel Bragança, estreou-se a titular hoje para o campeonato em jogos pela equipa principal do Sporting. Foi um dos destaques neste encontro, que marcou também o regresso de Paulinho, mas saído do banco. Havia a dúvida sobre se ia jogar de início, mas optou por não lançar o ponta de lança português de início, Ruben Amorim, com mais uma vitória sofrida nos últimos jogos. Jorge, tem acontecido várias vezes ao Sporting. É uma equipa que também já está habituada a jogar nessa condição de margem mínima? É normal, isto depois cria-se um hábito e fica enraizado. Eu acho que esta equipa, eu concordo com o que o Ruben Amorim, por exemplo, avisou logo os sportinguistas que se preparem porque vão ter de sofrer em mais jogos. É uma equipa que parece que também está talhada para sofrer. Eu acho que isto não vai ser só para o Sporting, vai ser o Porto também, hoje também aconteceu e certamente se calhar ao Benfica. Isto vai acontecer porque há muitas destas equipas que estão com algumas dificuldades em termos de pontos e o Guimarães vem, o Vitória vem de algumas derrotas e que têm comprometido até o seu lugar europeu, não é? Portanto, é natural que as equipas possam sofrer, mas o Sporting tem sido um pouco a imagem daquilo que foi hoje, umas vezes jogando melhor, outras pior, e acho que concordo com aquilo que o Fernando disse. Já agora deixa-me só dar uma nota, porque há pouco o Fernando estava a lançar a dúvida e Dário Assugo é mesmo o mais jovem de sempre a estrear-se pelo Sporting. É juvenil, salvo erro, não é? Tem 16 anos, sim. Acho que é incrível. E então ele fez efetivamente uma primeira parte muito boa, em que podia efetivamente ter, mas eu acho que a primeira parte foi bem disputada, em que se calhar o Vitória também teve uma outra oportunidade e o Sporting fez uma boa primeira parte. Teve aquelas duas no posto. Podia ter arrumado. O Guimarães, o Vitória teve, mas também o Sporting também teve situações que podia ter resolvido. Não aconteceu. Na segunda parte acho que é esta situação que o Sporting tem que viver, é defender este resultado. E esta equipa sabe defender este resultado. Eu não me lembro na segunda parte, independentemente de não ter jogado tão bem, eu não me lembro de uma defesa do Adam. Não me lembro assim de uma grande... Tiveram aquela oportunidade do Estupinhã sozinho. Sozinho e mandou bola para Fatal e sim, mas fez o mais difícil. Mas pouco mais, não é pouco mais. Se calhar o Sporting também podia ter feito numa outra transição. Sim. Digamos que há um controle da equipe, o Sporting dá o controle do meio campo ao adversário e consegue sempre defender bem. Nota-se que esta equipa, quando o adversário tem a bola, onde ela está, tem sempre superioridade numérica. Não deixa o adversário criar muitas oportunidades. E isso a gente tem que tirar-lhe o chapéu em relação a isso, não é? Porque é muito difícil, nós estamos a falar de uma equipa que tem 10, 11 golos sofridos, não é? Quer dizer, quando a melhor defesa do campeonato. Portanto, isso já se sabia, não é? Mas acho que 10, 11 golos, acho que são 10 golos. É uma coisa mínima para um campeonato, para estarmos nesta jornada. É uma defesa, não é uma defesa, é uma equipa que trabalha tem muito 11 bem. Golos sofridos. 11 golos sofridos. 11 golos sofridos. É uma equipa que trabalha muito bem em termos defensivos, em que todos defendem. E pronto, isto parece que não, esta união em termos defensivos. Tiram um bloco, é mais uma vitória sofrida, é menos um jogo, é menos um jogo que tem de acesso ao título, não é? Que está muito próximo, mantém esta diferença de 10 pontos, que eu acho cada vez vai sendo mais complicado de ser superada, não é? Portanto, acho que o Sporting tem tudo, mesmo sofrendo, e quem não sabe sofrer, não é? Não tem capacidade também para experiência. Está a 7 vitórias do título, o Sporting neste momento tem essa capacidade de sofrimento, esta equipa, António Figueiredo mostrou isso hoje? Acho que sim, acho que é mesmo um dos predicados da equipe do Sporting. Defende bem, não se precipitam, não perdem a cabeça, e é gente muito nova, há que sempre considerar isso, porque facilmente se perde um bocado a cabeça com a juventude. Portanto, acho que o Sporting tem estado bem, hoje foi mais uma vitória. Então, a vitória é apertada, é só o 0, mas é uma vitória, e isso é que é o mais importante para o Sporting. Portanto, isto vai haver outros jogos assim, já houve outros antes, mas o que é um facto
é que o Sporting tem levado a água ao seu moinho. Conseguiu hoje mais uma vitória. Daqui a pouco vamos acompanhar também a reação de Ruben Amorim em direto do auditório Artur Agostinho no estádio José Alvalade. Tem sido, sobretudo, a capacidade de Luís Pedro de defender resultados que tem feito a diferença neste Sporting, sobretudo se olharmos para os últimos jogos? Boa noite. De certa forma isso é verdade. O Sporting tem conseguido defender os resultados, mas também tem conseguido, e isso ninguém pode colocar em causa, tem conseguido resolver os jogos nos momentos em que é necessário resolver os jogos. Ou ainda na primeira parte, ou já ao cair do pano, o que é facto é que o Sporting tem sempre conseguido ser aquela equipa pragmática que a levará com certeza ao título nacional 19 anos depois. Eu percebo que tu, com a tua pergunta, de alguma forma estás a querer dizer, ou a querer que eu diga, e isso é verdade, que o Sporting durante esta época raro foi o jogo em que teve uma superioridade flagrante e eloquente sobre o seu adversário. Isso é verdade, aconteceu uma ou duas vezes, se calhar frente ao Vitória de Guimarães, no jogo de Guimarães, frente ao Tondela em casa, assim de memória, frente ao Nacional na Madeira, e de resto não foi uma equipa que subjugasse o adversário, mas ganhou e fê-lo sempre de uma forma que não dá para colocar em causa a justiça desse triunfo. É a equipa que tem o 3-4-3 muito bem afinado. Isso deriva obviamente do facto de Ruben Amorim já ter estado no Sporting, já ter chegado ao Sporting ainda na época passada, e é a equipa que de um modo geral interpreta melhor os 4 momentos de jogo. Um dos 4 momentos de jogo é a organização defensiva, e aí então nesse aspecto, nesse momento, não me parece que haja qualquer dúvida, é a melhor equipa nesse aspecto. Ruben Amorim já teve uma primeira reação, deixa-me só realçar a primeira reação de Ruben Amorim. Também já estamos a ver algumas frases. Diz que o Sporting controlou bem o jogo frente ao Vitória e que está muito satisfeito com a produção dos jogadores do Sporting neste jogo. Não, só queria acrescentar, sim. Eu te vi agora aqui no 0-0. Este miúdo fez 16 anos no dia 14 de março. Há uma semana atrás tinha 15 anos. 15. É o jogador mais jovem de sempre a estrear-se na equipa principal do Sporting. Acho que é fantástico. E concordas com esta ideia de Ruben Amorim de que a equipa controlou bem o jogo com o Vitória? Concordo, vamos lá ver. Tirando daqueles, houve ali 3 minutos na segunda parte que levou com as 2 bolas nos postos e mais uma situação. Um facto é que, tirando aquela situação do Estopinhã, e o Amaral disse, e disse isso bem, o Guimarães não criou perigo nenhum ao Sporting. Controlaram o jogo e controlaram mais, porque acho que em termos de meio campo viu-se um Palhinha, um jogador, está neste momento um jogador fantástico, digam lá o que disserem. Acho que é uma coisa inacreditável a capacidade que ele tem de recuperação de bola, a qualidade que sai a jogar, a capacidade de pressão que faz praticamente sozinho, enche aquele meio campo. João Mário, muito bem na primeira parte, na segunda parte caiu um bocadinho, e daí o facto do Guimarães ter criado ali, não criado, ter mais domínio de jogo, mas sem criar perigo. Agora, parece-me uma análise correta. Agora, volto a dizer, pode controlar o jogo. O Sport tem que fazer mais golos. Tem que fazer, acho que não tem necessidade. Acho que tem o Luís não ter entrado logo de pé juntos para o Fernando a dizer que já era campeão ou não, assumir logo essa situação. Acho que o devias, de jogo para jogo, acho que cada vez devias impor mais a tua ideia em relação a isso. Mas não, já desisti. Vai ser só quando faltarem 3 pontos para o Sporting ser campeão, porque o Sporting é sempre favorito ao jogo seguinte, só nessa altura. Não, como eu ando há muitos anos no futebol, principalmente no futebol português, já vi tanta coisa e continuo a ver tanta coisa. Só quando for mesmo certo é que se podem fechar. Até lá, deixem-se estar quietinho. Já vi tanta coisa, ainda hoje vimos uma série de coisas. Não, o Porto, outras coisas, nada disso, não é por aí. Já vi tanta coisa, arbitragens vergonhosas. Não estou a falar do Porto. Já vi tanta coisa. Portanto, acho muito bem. Como é que se diz? Cautela e caldos de galinha, o que é? Acho muito bem. Faltam 7 vitórias. É o hábito de também não ganhar tantas vezes. O Fernando já viu muita coisa, mas ainda não viu um clube
ter 10 Não é o pontos hábito de ganhar poucas vezes. Não é o hábito de ganhar poucas vezes. É o hábito de andar há muitos anos no futebol português. E de andares às E já vi tanta coisa. E há 19 anos que não ganhas, e é claro, é normal. E o Luís também deve saber normal. muitas coisas que alguém lhe É diz. normal. Mas eu já vi tanta coisa. Eu digo uma coisa aqui claramente. Se o Benfica tivesse neste momento a 10 pontos à frente do segundo, ao Futebol Clube do Porto, um destes era campeão. Já, certo. Punha as fichas todas ali, todas. O Sporting não mete. Não Mas o mete. que achas que vai haver? Não é o agora, Sporting. agora de um Mas por momento fatores para o outro, extra- Não é o nas Sporting. últimas jornadas do Fatores campeonato. extra- Claramente, não tenho a mínima dúvida. E vão ver, eu vi uma pessoa qualquer agora que disse o campeonato começa a partir 2. O campeonato vai começar a partir 2. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Hoje ou da manhã? 2. Agora da manhã. O campeonato começa a partir 2. da Portanto, vamos manhã. ver o que é que isto vai acontecer daqui para a Pode ser frente. amanhã. Portanto, não venham com a treta das festas. Qual festas? Festas? Ah, bem, está. Independentemente Deixem-se de do coisas. pessimismo dele ou não, mas isso Não é como pessimismo, cada- são factos o pessimismo- reais. Pensamento do pessimismo dele ou não, esta coisa do controle do jogo, a maior parte das equipas grandes conseguem controlar sempre o jogo, não é? Agora, às vezes não conseguem controlar é o adversário. Vê-se o jogo de hoje do Porto, que não foi nada de extraordinário, nem de perto nem de longe, mas o Porto teve sempre o controle do jogo, não é? E até, às vezes, do adversário. Mas o Portimonense foi lá uma vez e fez um gol. Enquanto que, por exemplo, o Sporting é capaz de ter o controle do jogo, mas não sofre esse golo. Isso parece que não, leva a equipa a ter sempre uma margem de defesa, de controlar o resultado e o jogo ao mesmo tempo. O Porto teve que controlar o jogo, levou um golo, como costuma levar, infelizmente aqui e acolá, não é? Com o controle do jogo, e depois tem que ir atrás outra vez do prejuízo. Isso parece que não, dá sempre um desgaste à equipa muito grande. Quem está habituado a ter o controle do jogo e a ganhar, sem sofrer golos, essencialmente sem sofrer golos, isto é importante, defesas ganham campeonatos, isto são chavões já de sempre, defesas ganham campeonatos, e o Sporting está neste momento nesta posição porque defende como equipa, e isso temos que lhes tirar o chapéu. Voltando à questão do título, António, justifica-se esta desconfiança que o Fernando tem de que o título ainda possa fugir ao Sporting por causa de fatores extra-futebol? Não, acho que não. Acho que o Sporting, não digo que façam já a festa, porque até em consonância com o que tem sido a posição do seu treinador, do Ruben Amorim, acho que o Sporting já é campeão, vai ser campeão, não tenho qualquer dúvida nisso. Era uma autêntica calamidade se isso não acontecesse. Agora, é evidente, vamos lá ver, todos estes resultados, independentemente do controle de jogo, independentemente destas coisas todas, estes resultados por 1-0, 2-1, são resultados muito perigosos. E o Sporting tem claramente a equipe para ter ganho de uma forma mais à vontade ao Vitória, porque se isso não muitas vezes acontece, e eu lembro-me, já referi uma vez isto aqui num programa, o Fernando Mendes, no Sporting de Barcelona, que o Fernando mandou uma bola à barra que era o 3-0 e o Barcelona era eliminado da Liga dos Campeões, e o Fernando deve estar lembrado disso, era o aniversário dele. Sim. Mandou uma bola à barra, não foi o 3-0, e depois o Barcelona marcou um golo quase do meio da rua, fez 2-1 e o Sporting acabou eliminado. É evidente que essas coisas acontecem no futebol, e quando os resultados são curtos, obviamente que pode haver algum desastre, não é? Mas não, é meu convencimento que este ano o título não foge ao Sporting. Vamos agora ver a primeira reação de Ruben Amorim em declarações ao canal do Sporting. Muito boa noite. Ruben Amorim, treinador do Sporting Clube Portugal. Peço-lhe inicialmente um rescaldo a esta partida, que termina com a vitória do Sporting por 1-0. São 64 pontos ao final de 24 jornadas no jogo, em que a equipa trocou bastante bem a bola, muita mobilidade, muita certeza no passe, muita alegria. Ficaram a faltar mais golos ainda à exibição do Sporting? Sim, alguma agressividade no último momento, mas sim, realmente tivemos maior capacidade de ter bola e bola no meio campo adversário. Os jogadores tiveram
é mesmo essa a palavra, estiveram mais alegres, mais descontraídos, mais perto uns dos outros, o que ajuda na troca de bola. E acho que é uma vitória completamente justa. A equipa que cresce todas as semanas, outras semanas temos mais dificuldades, mas vamos aprendendo semana a semana e parabéns aos jogadores mais uma vez. Isto é globalmente um jogo bastante controlado da equipa do Sporting, que ao final de 24 jornadas tem apenas 11 golos sofridos. É uma muralha, dá-se também, as equipas constroem-se muitas vezes a partir de trás. Esta consistência defensiva também é um trunfo da equipa do Sporting. Sim, é um grande trunfo, porque não sofrendo com os jogadores que nós temos, vamos sempre arranjando soluções para 1, 2 golos. Isso tem vindo a acontecer, mas isso também é muito mérito dos jogadores, a sua organização, mas depois a forma como são solidários uns com os outros. Isso ajuda muito quando temos que defender. Isto é um segredo desta equipa, mas temos que continuar. Ganhámos um jogo, este já passou, agora é preparar bem o Moreirense, sabendo que vêm as seleções, que os jogadores venham bem e depois estaremos prontos para o próximo jogo. 16 anos, Dário Assugo, o jogador mais jovem a estrear-se pela equipa do Sporting Clube de Portugal. Muita personalidade deste jovem jogador. O que é que achou do desempenho dele? Agradou? Obviamente gostei, tem 16 anos, teve pouca ou nenhuma competição até este momento, mas teve um grande desempenho. Isto também é uma mensagem para os jovens jogadores, que não interessa muito, ontem já não interessa, se vierem sempre com a mentalidade certa, se quiserem crescer, todos vão ter a oportunidade. Acho que é uma mensagem para eles, uma mensagem para o grupo perceber que nós acreditamos realmente em toda a gente, e este é o futuro do Sporting e portanto temos que começar já e o Dário é mais um exemplo. Peço-lhe um sublinhado ao regresso também de Paulinho à competição depois de um período lesionado. O Paulinho é um jogador que nos faz muita falta, um jogador que está melhor hoje do que quando veio para nós, sente-se mais confortável, também tem a vida já estabilizada, já conhece bem os colegas, recuperou bem fisicamente e portanto temos um grande reforço para o resto do campeonato. O campeonato para agora 15 dias para trabalhos de seleções, é importante também para recuperar até do ponto de vista físico alguns jogadores. Acelerar, eu acho que é mais acelerar do que porque os jogadores que vão à seleção geralmente são os que jogam e nós vamos acelerar os outros, vamos chamar mais jovens também para fazer essa rotação no treino que precisamos, porque vamos perder vários jogadores e portanto isto não para, estamos muito no início de todo o processo, vamos aproveitar bem as 2 semanas e depois preparar bem o Moreirense. Finalmente, Gonçalo Inácio estreou-se não em competições a marcar, mas na Liga, porque ele já tinha feito um golo ao Sacavenense. O que é que achou do desempenho dele, cada vez mais personalizado? Sim. E com muito clarividência? Sim, tem muita facilidade com a bola, é rápido, é inteligente, é muito trabalhador, mais um que talvez não fosse aquele jogador foco na formação do Sporting, mais um exemplo para os jogadores do Sporting, para a formação do Sporting, que de um momento para o outro a vida deles pode mudar, portanto tem que fazer o máximo, olhar para o Inácio como um grande exemplo, e o Inácio tem que perceber que não está nada feito, ele tem um grande caráter, uma grande mentalidade, é realmente um exemplo para os jovens jogadores. Muito obrigado, Ruben Amorim, treinador do Sporting. Ruben Amorim, a falar sobre 2 jovens em particular, Gonçalo Inácio e Dário Assugo, e sobre Assugo que fez história hoje, tornou-se um jogador mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting. Há um dado também muito relevante, porque neste momento os escalões de formação estão parados, Assugo é júnior, portanto não está sequer em competição nos sub-23 do Sporting. É um jogador que tem simplesmente treinado e acaba de cumprir o sonho de jogar pela equipa principal. É um contexto que nunca tinha acontecido, Fernando, o que ainda torna mais relevante esta aposta de Ruben Amorim, que vai buscar um jovem jogador que tem estado fora de competição para lançá-lo desta forma? Pois é, não é estranho, é ter um conhecimento já bastante aprofundado do que é as camadas jovens do Sporting e os jogadores que estão lá, porque em circunstâncias normais, ou deviam de ser, eu não sou treinador, ou era do Sub-23 ou da equipa B. A priori seria essa a aposta, e ele está-se a borrifar, por assim dizer, completamente para isso. Vê um miúdo com 16 anos que já o conhecia e não tem medo de o meter e mete-o na equipa principal. Acho que é fantástico as próprias imagens, a forma como o miúdo chorou. Acho que é uma coisa inacreditável, mas é assim, ainda bem que o futebol é assim. Vamos ver essas imagens, essas lágrimas de Dário Assugo, também ouvir as primeiras palavras do jovem jogador que se estreou aos 16 anos. É seguir a uma curta pausa. Até já.
Sporting e Futebol Clube do Porto venceram hoje para o campeonato. Vamos ver os principais momentos dos dois jogos com o Rui Pedro Vieira. E começamos com o jogo mais recente. O Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 1-0. Aos 18 minutos, Pedro Gonçalves atirou à barra depois de cruzamento de Pedro Porro. Aos 26 minutos marcou, mas o árbitro anulou o golo. O Sporting marcou, mas o golo foi anulado por indicação do vídeo-árbitro. No início do lance, Pedro Porro dominou a bola para lá da linha lateral, como vemos nestas imagens. Aos 34 minutos, grande remate de Marcus Edwards. Adam defendeu, a bola ainda bateu na trave. No canto que resultou da jogada, mais uma bola na trave depois deste cabeceamento de Estupinhã. O Sporting chegou ao golo em cima do minuto 45. O Gonçalo Inácio finalizou a jogada ensaiada. O árbitro recorreu ao vídeo-árbitro que confirmou a legalidade do golo. Destaque também para a estreia de Dário Essugo, que aos 16 anos se estreou pelo Sporting. Terminou o jogo em lágrimas, mais um triunfo do Sporting em casa. Antes, o Futebol Clube do Porto venceu o Portimonense por 2-1, depois dos Dragões terem feito este resultado. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio envolveram-se numa acesa troca de palavras que acabou em confusão no túnel de acesso aos balneários. Em Portimão, o jogo foi marcado por polémica e confusão. Os ânimos aqueceram depois do segundo gol do Futebol Clube do Porto. Os técnicos foram expulsos, Sérgio Conceição e Paulo Sérgio quase se agrediram e houve momentos de tensão entre os jogadores. A polémica começou logo na primeira parte. Neste lance, Pepe pediu penalti, mas o árbitro mandou seguir. Aos 23 minutos, o azar bateu à porta do central portista. Foi substituído devido a problemas físicos. Ainda na primeira parte, o Futebol Clube do Porto inaugurou o marcador num lance que motivou protestos, desta vez do Clube Algarvio. Lucas Pocinolo fez autogolo, os jogadores do Portimonense pediram mão de Sérgio Oliveira, mas Rui Costa mandou seguir. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto voltou a pedir penalti. Otávio caiu na área, mas o árbitro nada assinalou. De seguida, o Portimonense chegou ao empate. Diogo Leite ainda conseguiu roubar o golo a Beto, mas a bola acabou por sobrar para Candé, que restabeleceu a igualdade. Aos 67, o Futebol Clube do Porto voltou a colocar-se em vantagem. Grande gol de Sérgio Oliveira. Os festejos de Sérgio Conceição não terão agradado a Paulo Sérgio. Trocaram-se insultos e por pouco não chegou a vias de facto. O jogo retomou e novo lance que motivou contestação. O Portimonense pediu penalti e o árbitro mandou jogar e minutos depois mais protestos. Com Pedro Sá, que já tinha sido substituído a acabar expulso. Muita cabeça quente na vitória do Futebol Clube do Porto em Portimão. Dos três grandes, falta apenas o Benfica entrar em campo. Vai entrar amanhã em Braga num jogo que significa também a luta pelo segundo lugar. É um dos temas em destaque nesta Liga de Ouro, mas para já as primeiras palavras de Dário Essugo, que hoje fez história ao serviço do Sporting, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting. É algo que eu sempre ambicionei, eu sonhei com isto e poder ter alcançado isso, ser o jogador mais jovem a estrear-se pelo Sporting é um motivo de orgulho e tenho a agradecer a toda a gente, mesmo a toda a gente que contribuiu que isto fosse possível. Muito obrigado. Dário, com 16 anos, recentemente assinaste contrato profissional, é um novo mundo que se abre para ti, são novas perspectivas. É verdade, isto é só o começo, agora é continuar a trabalhar mais e mais para conseguir alcançar mais objetivos individuais e coletivos com este clube. Só tenho a agradecer ao Sporting Clube Portugal por me ter proporcionado isto. Entraste com o jogo a decorrer, como é que foi? Os colegas te tranquilizaram, porque é sempre um momento diferente de estar a jogar a nível sénior. É diferente, isto aqui é outro nível, mas os meus colegas apoiaram-me dentro de campo, fora de campo e isso tornou-me, fiquei ainda mais tranquilo.
reação de Dário Essugo. Estreou-se hoje pela equipa principal do Sporting, 16 anos apenas e feitos há poucos dias, por isso mesmo acaba também de assinar o primeiro contrato profissional da carreira de treinador. Daqui a pouco vamos acompanhar a reação de Ruben Amorim na carreira de jogador. Já estava a pensar em Ruben Amorim, porque daqui a pouco vai falar também na sala de imprensa, numa reação que vamos acompanhar do treinador do Sporting, com este destaque para este jovem jogador, Fernando, que aqui ouvíamos também nesta primeira reação, um jogador que fez 16 anos há poucos dias. Dizias há pouco que achas que não é assim tão fácil esta aposta de Ruben Amorim numa fase destas do campeonato. Porquê? Vamos lá ver, uma fase crucial do campeonato. Estávamos aqui agora a falar. Não é uma questão, não é estranho, vamos lá, normalmente, ou raramente isto acontece. Os treinadores, quando há baixas, que é o caso do Sport, do Coates, aqueles 5 jogadores, salvo erro, que não puderam jogar, vai-se à equipa B, ao sub-23. Eu não me recordo sinceramente. O Jorge estava a dizer que o Fábio, não era? Se calhar também foi com esta idade. Acho que o Fábio Silva foi com 16 anos. Não me recordo de um treinador de uma equipa principal está a lutar pelo título neste momento. Mas o Fábio, a acontecer, estava em competição. Sim, não é normal. Tinha e buscar um Estamos a viver uma situação sem precedentes, não é? Sim, os escalões de formação estão parados há um ano por causa da pandemia. Sim, ir buscar um miúdo aos juvenis, é juvenil, atenção. E o que estás a dizer é um facto, não é? Que não estão a competir há um ano, quando têm outras soluções. Agora, o Jorge estava aqui a dizer, estávamos aqui a falar, e é um facto, não é? Com certeza não, de certeza absoluta, que alguém deu estas indicações que o miúdo tem qualidade e já deve estar a treinar há uns tempos com a equipa principal. Agora, que é preciso coragem, numa altura destas, de meter um miúdo que tem pouca, ou que não tem tido competição nenhuma de há um ano para cá, num jogo importante que o Sporting precisava de vencer. É preciso coragem, e acho que há poucos treinadores que têm essa coragem. O Ruben Amorim teve, e é isto que é o Sporting. O Sporting sempre teve essa capacidade de produzir N de miúdos com uma qualidade muito acima da média, e isso desapareceu durante uns tempos. Se nós virmos no início, Bruno Carvalho foi essa a aposta, a partir daí as coisas... Eles têm todos que acreditar nisso, acreditam, e portanto o Dani também não fez, como o Inácio, não fez um jogo diferente daquilo que eu esperaria. Muita qualidade, tem uma formação muito boa no Sporting e portanto é normal. 0-0, sim. Boa noite, Ruben. Mário Rui Mateus do 0-0. Nos últimos tempos, nos últimos anos, o sistema de 3 centrais tem proliferado em Portugal, várias equipas a utilizarem, 3-5-2, 3-4-3, essas variantes. Eu gostava de desafiá-lo a apontar 3 grandes vantagens deste sistema, neste caso aplicado à sua equipa e aos jogadores que tem à disposição. Isso é muito subjetivo, depende do jogo. Às vezes tem vantagens, outras vezes tem desvantagens. A grande vantagem que eu vejo é que, ao mantermos sempre a linha de 5, digamos assim, conseguimos nos adaptar, não precisamos estar a pensar tanto nos adversários, como é que jogam, é mais trabalhar a pressão na frente, se saem com 4 jogadores, com 5, se entra um médio. A nossa preocupação é maior assim, porque a basculação da equipa é mais fácil de fazer com um 5, conseguimos tapar mais a largura, controlar muitas das rupturas, mas depois temos outros problemas com a linha de 5, que eu não vou enumerar aqui, mas todos os treinadores saberão claramente, porque observam a mesma coisa, têm mais anos que eu disto, e portanto eles percebem, mas também não quer ser eu a dizer isto. Mas a grande vantagem da linha de 5 acho que é um bocado por aí. A forma como basculamos para pressionar a bola, não é preciso tanta atenção. É preciso atenção, mas não é tão difícil como uma linha de 4 em que tem que bascular muito para pressionar a bola num dos lados. Penso que é tudo. Ok, muito obrigado. Desculpa, não tinha visto ao fundo. A bola na rede, certo? Exatamente. Boa noite, Mister. Inês Santos, bola na rede. Queria pegar outra vez na questão dos 3 médios, principalmente no papel do Daniel Bragança no jogo interior, também as trocas posicionais ao longo do jogo, se foi este um dos fatores também que acabou por conseguir desequilibrar mais ao longo do jogo, e se esta pode ser uma nova dinâmica, uma lefada de ar fresco tem sido... que tem faltado ao Sporting nos últimos jogos? Não, é um mudar de referências, depende do jogo para jogo.
Se calhar na próxima semana fazemos 2 semanas assim, e daqui a 2 semanas temos que voltar ao que fazíamos. Nós fazemos como todas as equipas a observação, depois os jogadores vão-nos dando sinais, temos que ver os jogadores que estão, os que saíram, ver os adversários e vamos fazendo a nossa escolha por aí. A lefada de ar fresco é um bocado... é subjetivo, porque a verdade é que de certeza que o Vitória de Guimarães, porque defende com uma linha de 4, meteu uma linha de 5, a pensar nos nossos 3 da frente. Ao tirar de lá um, é o normal, não é nada de... não inventámos nada, é só... como é diferente, eles estavam à espera de outra coisa, criámos dificuldades, mas agora também temos jogado sempre com 3 na frente, às vezes com falso 9, e temos ganho os jogos, e portanto há que continuar, começa a haver mais variações, mas nada de especial. Ok, muito obrigado a todos, boa noite. Foi a reação de Ruben Amorim à vitória do Sporting no estádio José Alvalade sobre o Vitória de Guimarães, com destaque para a estreia de Dário Essugo, é o jogador mais jovem de sempre a jogar na equipa principal do Sporting, já que ouvimos também a reação do jovem jogador. Esta é a reação de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, tem-se repetido ao longo das últimas semanas, a cada jogo do Sporting tem reagido desta forma. A mãe de Cristiano Ronaldo volta a fazê-lo e tem publicado sempre a reação nas redes sociais. Hoje não foi diferente, tinha-o feito também depois do Clássico no Dragão, na altura até foi um empate, mas importante na corrida pelo título nacional. Já depois disso, na vitória anterior, também tinha feito a festa de Dolores Aveiro e na altura mostrou uma camisola com o número 7 e o nome de Cristiano Ronaldo. Hoje volta a repetir-se a festa porque o Sporting continua a ganhar. Também Cristiano Ronaldo se estreou muito jovem com a camisola do Sporting, e sobre essa aposta em jovens jogadores, Ruben Amorim aproveitou aqui para deixar uma mensagem, Fernando, quando disse que para os jovens jogadores que estejam entre clubes, já sabem que aqui tem a porta aberta. Isto é uma mensagem também já a pensar na próxima época do Sporting? É uma mensagem que jogadores com qualidade, que não tenham muitas chances, pelo menos noutros lados, estão-lhes a abrir as portas aqui. Basta ver a média de idades que este Sporting tem neste momento. Mas o Sporting, vamos lá ver, o Sporting sempre foi isto. O Sporting sempre teve uma média de idades e de jogadores formados no clube, nas suas equipas principais, com um número bastante elevado, e isso de um momento para o outro desapareceu. Há 5 anos para cá, salvo erro, de um momento para o outro as coisas começou-se a gastar dinheiro à toa, dinheiro de forma parva, em jogadores sem mínima de qualidade para vestir a camisola do Sporting, como gastaram milhões e milhões e milhões que não acrescentaram nada ao Sporting, quando se calhar havia lá miúdos com qualidade, se calhar faziam melhores do que esses jogadores que vieram para aqui, aos milhões gastos, milhões pagos em comissões. Não sei quem ganhou essas comissões todas, mas foi gritante. Mas todos os clubes normalmente têm este. Mas o Sporting sempre teve isto é o ADN do Sporting, sempre foi assim, sempre apostou muito nas camadas jovens, e não é por acaso dos melhores jogadores do mundo português saíram dali, Cristiano Ronaldo e Luís Figo, que há uma aposta firme. Agora, é para continuar, acho muito bem que seja assim, portanto, acho muito bem. Venham que o Ruben Amorim dá-lhes essas oportunidades. Espero que continue. Também Jorge Jesus hoje falou sobre a formação. Daqui a pouco vamos olhar para essas declarações do treinador do Benfica. Amanhã há jogo grande entre Braga e Benfica, mas hoje, ainda antes do Sporting, foi o Futebol Clube do Porto que jogou. Sérgio Conceição e o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pegaram-se no jogo de hoje em Portimão. Os dois treinadores tinham tido uma primeira discussão depois do gol do empate do Portimonense, mas foi depois do gol que deu 2-1 para o Porto que a confusão se instalou. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio foram expulsos e ficaram os dois muito exaltados, de tal forma que tiveram de ser contidos por elementos das respectivas equipas. A discussão acesa prolongou-se enquanto os dois treinadores se encaminhavam para o túnel de acesso aos balneários. Jogadores das duas equipas correram para esse local e a confusão agravou-se ainda mais. O jogo só foi retomado vários minutos depois, com os dois treinadores na bancada. Sérgio Conceição não quis dar mais detalhes sobre o conflito com o treinador do Portimonense. O treinador portista lamenta a confusão com Paulo Sérgio e diz que estes episódios acontecem porque vive o futebol de forma apaixonada. Não, são coisas
coisas de quem vive de uma forma, lá está, apaixonada, às vezes exagerada, da nossa parte, mas nada especial. O que se passa ali fica ali, sinceramente. Não há mais nada, nem há que alimentar isso. Lamento a situação, obviamente que sim, mas são coisas que se passam dentro do campo. Agora, se calhar, de uma forma mais perceptível da vossa parte, porque não existe público, nem existem 20 ou 30 ou 40 mil pessoas a fazer barulho, onde muitas vezes vocês não ouviam, mas aconteciam exatamente as mesmas coisas em vários bancos. Pode ser entendido como um pedido de desculpa aquilo que disse Sérgio Conceição ou não, Jorge? Mariana, essa é uma realidade que estas coisas nos bancos entre treinadores passam-se a miudade das vezes. E é claro que dá muito mais nas vistas e tem muito mais tom, ouve-se muito mais e é muito mais perceptível quando não há público. Ouve-se muito baixo. Neste caso não foram só palavras, não é? Foi bastante além das palavras só. Sim, mas isso só no após. E só no após a reação. Porque antes, segundo consta, houve determinados insultos de um lado na altura em que fez um golo e o Sérgio reagiu depois quando fez o segundo golo. E o Sérgio não é hipócrita. Portanto, tens informação de que Sérgio Conceição foi provocado por Paulo Sérgio quando foi o golo, exatamente. Ontem aqui isto não há santos e pecadores. Não vamos pôr uns santinhos que nunca foram expulsos. E o Sérgio, por acaso o Sérgio hoje conseguiu empatar o Ruben em termos de expulsões. Nisso estão empatados 3-3, e uma das expulsões até foi em Passos Ferreira, porque alguém não gostou do olhar dele, não gostou do olhar do Sérgio Conceição. O Sérgio tem este caráter, eu disse aqui na terça-feira, quando estávamos no curso, que eu acho que os treinadores têm que ser iguais a si próprios, não podem ser mal educados ou faltarem, e por isso é que estão lá os delegados da Liga e tudo isso para digamos, chamarem a atenção, para darem multas, os árbitros para punirem, seja quem for. Houve 2 treinadores expulsos, por algum motivo foi. Está lá um 4º árbitro. Mariana, eu senti no banco, muitas das vezes, o papel do 4º árbitro, qual é que tem que ser? E muitas das vezes o 4º árbitro não consegue gerir este tipo de situações. E às vezes são eles que podem controlar este tipo de agressividade. Portanto, o 4º árbitro podia evitar esta confusão toda? No antes, se calhar até podia chamar, tenham lá calma, aguentem aí, não, Mas a equipa de arbitragem dá ainda um cartão amarelo na primeira discussão que acontece entre os dois jogadores. O que é que a equipa de arbitragem poderia ter feito mais? O que é que podia, por exemplo, esse amarelo, por exemplo, eventualmente, antes de ter sido dado este amarelo, se calhar o 4º árbitro podia ter tido ali mais outro tipo de pedagogia. Mas já tinha havido, da parte de Rui Costa, e por indicação certamente do 4º árbitro, um aviso a um banco e a outro. Isso também aconteceu, também vimos aqui. Os papéis dos quartos árbitros às vezes são intocáveis, não é? E não se pode dizer nada, não conseguem gerir esse tipo de situações. E se calhar por falta de qualidade. E este árbitro próprio é uma falta de qualidade, não sabe gerir um jogo de futebol, ele não soube gerir um jogo de futebol. António, eu já devolvo ao Jorge, mas deixa-me pegar nessa ideia, porque não é muito comum numa situação como estas a falar-se sobre o 4º árbitro. António, pode ser responsabilizado por aquilo que aconteceu entre os 2 treinadores? Não, responsabilizado não direi tanto. Não, responsabilidade não estou a dizer responsabilizado. Mas que o Jorge tem alguma razão, obviamente que sim. Não é responsabilizado. O 4º árbitro não está ali propriamente só para fazer as substituições ou para assistir a substituições. Portanto, deve ter algum tipo de intervenção dissuasória, obviamente, quando os ânimos começam a aquecer. Agora, realmente, isto com estádios vazios, ouve-se tudo aquilo que é dito quando os estádios estão cheios e que o barulho do público apaga esses sons. Agora ouve-se perfeitamente. E independentemente disso, e todos nós conhecemos o caráter e que não é hipócrita, todos nós reconhecemos isso do Sérgio Conceição. Mas realmente ele muitas vezes tem um comportamento que fica muito aquém daquilo que seria desejável para um treinador do Futebol Clube do Porto. Não estou a discutir tanto no comportamento, estou a falar no comportamento, quando perde, quando os resultados são maus, portanto há sempre qualquer coisa. E depois como é que isto se resolve? Com uma multa de 20 euros, de 35 euros... O resultado hoje foi bom, hein? Olha que o resultado foi positivo, hein? O resultado hoje ganhou, hein? Ganhou. Quem é que ganhou? O Sérgio Conceição ganhou o jogo, hein?
Se eu não estou a dizer que não tenha ganho o jogo. Não reage só porque é mau. Não. Eu referi que o Sérgio Conceição tem, mesmo ganhando, tem este tipo de atitudes. Portanto, pronto, no fundo, são normais no futebol e que se o estádio estivesse cheio, provavelmente isto não se notava. Mas referi também que estava de acordo contigo, que acho que o quarto árbitro podia ter, não responsabilizá-lo, mas podia ter uma atitude dissuasória relativamente ao comportamento das coisas que estavam a ficar picadas, mas também o que eu referi, para além disso tudo, o Sérgio Conceição, quando perde, tem reações que não se... Mas o Sérgio ganhou. O Sérgio ganhou, não perdeu. Está bem, mas quem ganhou? Está bem, mas hoje isso não tem nada a ver. Isto não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, não podes negar que essas reações por parte do Sérgio Conceição existem. Quando perde, tem mal perder, vem mal disposto. Não leva as coisas conforme o Sérgio Conceição este tempo tem 3 expulsões. De hoje foi em Passos de Ferreira porque o árbitro não gostou da cara dele. Mas se calhar o Sérgio Conceição tem a sua maneira de estar e ser. Se calhar passou ao lado de algumas que devia ter e não teve. António, se me perguntares se é bonito este tipo de coisas ou se o Sérgio tem que ser o mais ponderado, claro que sim. Até o Ruben, numa das últimas intervenções, disse que eu também, se calhar, tenho que modificar a minha maneira de estar no banco. Há treinadores que têm uma maneira de estar totalmente diferente. Não estejas a comparar as expulsões de Ruben Amorim com as expulsões de Sérgio Conceição. Não compares isso. Isso não é comparável. Não é comparável de maneira nenhuma. Não comparo. Não compares isso com o Ruben também. Não vais por aí. Sabes que o Ruben... Está bem, não vais por aí. O Ruben não tem castigo nenhum, sabes? Está bem, mas não vais por aí. O Ruben nunca foi castigado. Não vais por aí, Jorge. O Ruben nunca foi castigado. Sabes? Olha, o Ruben nunca acho foi que até te fica mal. Estás a dizer uma coisa dessa, acho eu. Vais buscar os castigos. Estás a comparar o Ruben Amorim com a diferença das expulsões. Comparo. Mas acho aqui uma coisa, acho aqui inacreditável uma coisa. Eu tenho um carinho, fui colega do Sérgio, gosto muito do Sérgio, acho que é um treinador excelente. E 250 euros e 20 euros. Isto não soluciona nada. Isto tem de ser realmente de forma exemplar. Eu gosto muito do Sérgio, fui colega do Sérgio, o Sérgio é assim, não gosta de perder. Agora vamos lá ver, eu ouvi aqui o Jorge, com todo o respeito que o Jorge merece. Agora, até ao final desta confusão, é não ter público. O quê? Mandar umas bocas uns aos outros? Então quase que andaram à porrada aos dois. Isto é por causa do quê? É por causa do público. Então estão-me a dizer que o quarto árbitro é que é o culpado? Então estão-me a dizer que o Rui Costa é que é o culpado? Dois treinadores que quase se pegam, parecia o campeonato lá da Argentina. Então é o quarto árbitro que vai impedir isto? É o árbitro? Estás a trocar tudo. Não foi nada disso. Não foi nada disso. O quarto árbitro não está ali para fazer as substituições. Não foi nada disso. Que o Sérgio é assim, não gosta de perder aqui, nem é o caso. Portaram-se mal, foi feio, foi horrível. Aqueles senhores que andam atrás do Ruben Amorim e dos Chilas e essa gente, isto é que se deviam preocupar com este tipo de coisas, mas o Sérgio é um treinador fantástico, ferve em pouca água. Agora, foi já vou dar a oportunidade ao Jorge de esclarecer a questão do quarto árbitro, mas Luís Pedro, também Sérgio Conceição referiu a questão de não haver público. Achas que faz diferença numa situação como estas? Mariana Águas, vais-me perdoar, mas eu vou ter que, como diria o poeta, recuar para trás para falar num assunto que foi aqui abordado e que me parece muito importante e eu não tive a oportunidade de falar, que foi exatamente o teor da conferência de imprensa de Ruben Amorim e sobre a estreia de Essugo, todo o mérito para o treinador, até porque o colocou em campo num contexto de responsabilidade. O jogo não estava resolvido e isso é importante relevar. A frase de Ruben Amorim, e ele disse essa frase 2 vezes, é uma frase extremamente importante. O que ele disse foi aqueles que estiverem em dúvida entre clubes. Eu não vou resistir, vou especular um bocadinho e vou pôr palavras na boca de Ruben Amorim que ele não disse. O que é que ele quererá dizer com para quem estiver na dúvida entre clubes? Obviamente aquilo que ele quer dizer com isto é que dá uma mensagem não só aos jovens jogadores do Sporting, mas aos jovens jogadores, pelo menos da Grande Lisboa, que quando estiverem e quando lhes forem detectado
talento e condições para a prática do futebol e tiverem de optar entre o Sporting e o Benfica? Porque a dúvida não pode ser... Porquê que não juntas o Porto nessa questão? Porque esses jovens normalmente têm são de tenra idade, são jovens de 9, 10, 11 anos. Há aqui um problema geográfico que me parece que... Portanto, é claro que há exceções. Ok, então não achas, desculpa interromper, Sim, mas claro. não achas que Ruben Amorim está a referir-se não à questão da equipa principal já, mas mesmo aos jovens que vão fazer um percurso de formação e quando estão ainda nesse início, nessa escolha, é claro, isso? Claro. Em princípio são os jovens da Grande Lisboa. Nenhum jovem com 9 ou 10 anos, a não ser que já haja algumas condições financeiras, quer para eles, quer sobretudo para os pais, está em dúvida entre um Grande Lisboa e o Futebol Clube do Porto. Para ser mais simples, vou colocar o Futebol Clube do Porto de lado. Aquilo que ele disse, e atenção, que ele ainda volta a falar na questão da formação. A mensagem que ele está a fazer passar, de uma forma subliminar, mas para quem estiver um pouco atento é óbvia, meus amigos, vejam como está a formação do Sporting e vejam como está a formação do Benfica. Porque nós sabemos que ao longo destes anos há N relatos de jovens que num determinado momento e havendo ofertas entre Sporting e Benfica, Pedro, face à qualidade deles, optaram pelo Sporting e outras pelo Benfica. Já vamos voltar a este tema e também tens de falar sobre a confusão em Portimão. É tudo a seguir a uma curta pausa. Até já. Sérgio Conceição e o treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pegaram-se no jogo de hoje em Portimão. Os dois treinadores tinham tido uma primeira discussão depois do gol do empate do Portimonense, mas foi depois do gol que deu 2-1 para o Porto que a confusão se instalou. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio foram expulsos e ficaram os dois muito exaltados, de tal forma que tiveram de ser contidos por elementos das respectivas equipas. A discussão acesa prolongou-se enquanto os dois treinadores se encaminhavam para o túnel de acesso aos balneários. Os jogadores das duas equipas correram para esse local e a confusão agravou-se ainda mais. O jogo só foi retomado vários minutos depois, com os dois treinadores na bancada. Já na sala de imprensa, Sérgio Conceição, Luís Pedro, lamentou aquilo que aconteceu, embora não tenha entrado em detalhes, e realçou a ausência de público nas bancadas. Numa situação a que se agrava tanto, serve de justificação a ausência de público ou não? É óbvio que não serve de justificação nenhuma. Nós tivemos mais um episódio triste no futebol português e é um episódio muito raro, porque eu sinceramente não me lembro num passado, seja ele recente, seja um pouco mais longínquo, de dois treinadores quase em vias de facto em jogos da Primeira Liga. Sinceramente, já assistimos a várias discussões, a vários impropérios, a vários insultos, mas dois treinadores que tiveram que ser agarrados por jogadores para não trocarem agressões, eu sinceramente não me recordo, não estou a afirmar, como é óbvio, que não aconteceram. Eu não me recordo. Aquilo que aconteceu foi muito grave. E a culpa é dos dois. A culpa é em primeiro lugar de Paulo Sérgio e em segundo lugar de Sérgio Conceição, ou melhor, num primeiro momento, assim é que é, de Paulo Sérgio, e num segundo momento mais grave de Sérgio Conceição. De qualquer forma, eu fiquei satisfeito com as palavras de Sérgio Conceição no final do jogo, na conferência de imprensa. Deu a clara sensação que o assunto está ultrapassado, que parece mais importante, obviamente, que os dois treinadores vão ter que ser punidos pelos atos que cometeram, que em nada dignifica o futebol português e os próprios clubes. E atenção que Sérgio Conceição já chegou a um patamar, a um nível tal que tem que ter cada vez mais cuidado com estes comportamentos. Sérgio Conceição é neste momento, e por todo o percurso, nomeadamente no Futebol Clube do Porto, um treinador de elite. E um treinador de elite não se pode comportar desta forma. Deixa mal o próprio Sérgio Conceição e deixa mal o Futebol Clube do Porto. O treinador de elite tem 4 anos em competições europeias. Podes repetir, desculpa, Jorge. Luís, sim, agora, eu concordo plenamente com tudo aquilo que tu disseste. Eu não tiro nada e concordo contigo, que acho que o Sérgio deve-se moderar. Agora, nesse treinador de elite, em 4 anos de elite, porque tem estado em Ligas de Campeões
e Liga Europa e N competições, 40 e tal jogos, ou 40... Quantas expulsões teve? Zero. Zero. As coisas não se podem só comparar. Não? Por cartões vermelhos averbados. Não se podem só comparar por cartões vermelhos averbados. Como é óbvio, ele em Portugal normalmente tem um comportamento um pouco mais irado do que no estrangeiro. Isso é verdade. Nós, em termos de Liga dos Campeões, Liga Europa, raramente vemos esse comportamento de Sérgio Conceição. Não sei se é coincidência ou não, mas nós não nos podemos só guiar por expulsões, e até 3 expulsões até me parecem demais. De qualquer forma, nós não nos podemos guiar só pelo aspecto estatístico. Nós percebemos, já conhecemos Sérgio Conceição a treinar a alto nível há tempo suficiente para percebermos que quando o resultado não está a correr de feição, ou pelo menos o vencedor do jogo não está identificado, porque às vezes até está a ganhar, não é? Quando o vencedor do jogo ainda não está encontrado, Sérgio Conceição é useiro e vezeiro neste tipo de comportamentos, uns mais graves, outros menos graves. O que aconteceu hoje em Portimão é gravíssimo e não há desculpa, muito menos que o quarto árbitro tem qualquer responsabilidade neste assunto, por amor de Deus. Eu já ouvi neste painel, quando foi a final da Taça da Liga, que era o árbitro e o quarto árbitro que tinham sido responsáveis pelas expulsões prematuras de Carlos Carvalhal e Ruben Amorim. Estarmos a culpar o quarto árbitro, que coitado, até vemos nas imagens, vai impedir, depois do segundo gol do Futebol Clube do Porto, que Sérgio Conceição se aproxime do banco do Portimonense, é não estarmos a ser justos. Sobre essa responsabilização, Jorge, ainda querias também explicar exatamente aquilo que quiseste dizer. Para ti, o quarto árbitro é ou não responsável pelo que aconteceu? Eu nunca posso estar a atribuir a responsabilidade total a um quarto árbitro. Agora, o quarto árbitro está lá para gerir... Então há uma responsabilidade parcial para ti. Mas por isso é que eu disse que eu concordava que o mal disto tem a ver com 2 expulsões de 2 treinadores. De um Paulo Sérgio, que teve uma ação, e de um Sérgio Conceição, que teve uma reação. Portanto, eles são os 2 responsáveis. Por isso é que foram os 2 expulsos. Agora, às vezes há situações em que o quarto árbitro consegue, porque está fora do jogo, não tem que estar a lidar com o jogo e que anda muito preocupado com os bancos, em que pode, muitas das vezes, digamos, gerir este tipo de emoções. Agora, não tem, se calhar neste último momento, já não consegue gerir nada. Eu não estou a dizer que o quarto árbitro é que é o único responsável pelas expulsões, não. Os responsáveis mesmo que não seja o único, não é responsável. Agora, eu acho que o termo não tem responsabilidade nenhuma. Há atitudes que o quarto árbitro pode ter que pode gerir essas emoções. E muitas das vezes, ao chamar o árbitro a uma primeira reação, muitas das vezes pode ser de uma forma eficiente, ou então pode-se usar a pedagogia e falar com os treinadores de um lado e do outro para ver se eles ficam no seu sítio certo, se eles são responsáveis, não é? Muitas vezes o papel do quarto árbitro é esse, não é simplesmente a primeira coisinha que se passa, mandar logo, é muito fácil dizer, olha, anda cá porque este disse isso. O problema é que a responsabilidade... Agora, eu não estou a dizer que eles são responsáveis por isto, atenção, não é isso. Diga, António. Podem ajudar. O que eu estava a dizer é que o termo responsável é um termo um bocado pesado. Agora, eu estou de acordo obviamente que o quarto árbitro pode ter um comportamento dissuasor, pode perfeitamente, antes que as coisas propaguem e pronto, e esteja tudo a arder. Portanto, agora, atribuir-lhe responsabilidade, mesmo parcial, a responsabilidade é de quem comete os atos. Obviamente não é do quarto árbitro. Não é? Há pouco o Luís Pedro também destacava um outro aspecto desta confusão, Fernando, que não é muito comum, que é o vermos jogadores a acalmarem treinadores. Aconteceu de forma clara com Sérgio Oliveira, a que estava a acalmar a Sérgio Conceição. Como é que viste esse momento também? E fez bem, se não fossem os jogadores, aquilo iam dar a porrada aos dois ali. Isto foi visível, viu-se lá dentro o Paulo Sérgio a dizer da cá para fora que aquilo conversa. Se não fossem os jogadores e aquela gente toda, a gente ali iam-se pegar de certeza absoluta. Mas continuam a achar que 2 treinadores, volto a dizer, eu conheço os 2,
melhor o Sérgio Conceição, foi meu colega. Foi meu colega e volto a dizer, tenho muito respeito, gosto muito do Serginho. Muito, muito mesmo. Agora, vamos lá ver. O quarto, continuamos com o quarto, mas o quarto árbitro, sabe lá qual é que vai ser a reação quando há o segundo gol do Futebol Clube do Porto e começam os dois ali a mandar vídeo com o outro? Qual é a reação? A reação. O que é que o quarto árbitro faz ali? Nós estamos a ver o caso do jogo 2 como outros jogos. Os bancos levantam-se 20 vezes por jogo. Estou a dizer do caso 2 e vários jogos. Estou a dizer o Sporting, do Benfica, o quarto árbitro está ali para os mandar sentar. Andam ali à porrada, há quase um com o outro. Não é? Então, mas o que é que queriam que o quarto árbitro fosse fazer? Com uma espada? Batesse nos dois? Chegasse lá e desse uma chapada a cada um? O árbitro é responsável pela expulsão. Não é esse momento, é o árbitro tem que expulsar. Não, mas nesse... O árbitro tem que expulsar. Mas ninguém... Mas agora não vamos estar ali. Tu se calhar não entendeste o que eu estou a dizer. Agora eu não estou a dizer a parte final. Não venham com a treta. Ali naquele aspecto final acabou. Eu falo antes. Que isto agora é mais coisa. Por causa da... Não há assistência. Isto não tem nada a ver com assistência. Tem a ver. Porque a assistência tem a ver umas bocas. Agora andar quase andar a porrada um com o outro. Tu estás a turpar tudo, Fernando. Estou a turpar? O que é que isto tem a ver com a assistência? A assistência só tem a ver uma coisa hoje em dia. Puxa melhor as equipas, puxa mais para as equipas e não se ouve o que uns diziam aos outros. É a única coisa só. Já vamos retomar esta discussão, mas para já hoje foi dia de futebol de campeonato português, também de principais ligas europeias. Vamos a mais imagens com o Rui Pedro Vieira. Boa noite, o Santa Clara empatou com o Tondela a um golo. Já o Passos de Ferreira venceu o Moreirense por 3-0. O Passos de Ferreira pretendia regressar às vitórias perante um Moreirense inconstante. A equipa de Pepa beneficiou logo de um penalti aos 10 minutos. Douglas Tanque foi varrido na área. O árbitro não teve dúvidas e Douglas Tanque aproveitou para colocar o Passos de Ferreira em vantagem. Este Passos mostrava personalidade com passes ao primeiro toque e foi assim que marcou o segundo golo. Douglas Tanque isolou Luther Singh, que dobrou a vantagem na capital do móvel. Tudo bem feito e o Passos a conseguir uma vantagem de 2 golos ainda nos primeiros 20 minutos. Aos 30, Gonçalo Franco foi atingido por Fernando Fonseca. Os dois ficaram muito maltratados, mas felizmente puderam continuar em campo. O jogo retomou e mais um golo do Passos de Ferreira. Grande cruzamento de Luther Singh e Helder Ferreira a rematar de primeira. No segundo tempo, o Passos começou a jogar com o relógio. Ainda assim, aos 72 minutos, ainda poderia ter feito 4-0. Os Castores continuam em grande na Liga e reforçaram o 5º lugar. No estádio de São Miguel, o Santa Clara não contou com a presença de público, ao contrário do que estava inicialmente previsto, devido ao agravamento da pandemia nos Açores. Mesmo sem apoio, o Santa Clara quis manter os bons resultados em casa. Aos 31 minutos, Lincoln obrigou Pedro Trigueira à boa defesa. No entanto, contra a corrente do jogo, o Tondela chegou ao golo. Mau alívio de Rafael Ramos e, na sequência da jogada, Mário Gonzalez a atirar a contar. Os beirões iam assim para o intervalo a vencer por 1-0. No segundo tempo, o Santa Clara subiu de rendimento e chegou mesmo a colocar a bola dentro da baliza. No entanto, o Carlos Júnior foi apanhado em fora de jogo e o golo foi anulado. Os açorianos mostravam atributos para chegar ao empate, mas eis que ficaram reduzidos a 9 jogadores. Primeiro foi Fábio Cardoso, que viu o segundo cartão amarelo, e depois Alano, que recebeu ordem de expulsão por protestos. Apesar destas condicionantes, o Santa Clara, num dos últimos assaltos à baliza, conseguiu roubar pontos ao Tondela. E Owen Tavares fez autogolo para a explosão de alegria dos açorianos. Também neste sábado, o Futebol Clube do Porto venceu o Portimonense por 2-1, depois dos Dragões fazerem o golo da vantagem final. Sérgio Conceição e Paulo Sérgio envolveram-se numa acesa troca de palavras que acabou em confusão no túnel de acesso aos balneários. Em Portimão, o jogo foi marcado por polémica e confusão. Os ânimos aqueceram depois do segundo gol do Futebol Clube do Porto. Os técnicos foram expulsos, Sérgio Conceição e Paulo Sérgio quase se agrediram e houve momentos de tensão entre os jogadores. A polémica começou logo na primeira parte. Neste lance, Pepe pediu penalti, mas o árbitro mandou seguir. Aos 23 minutos, o Azar bateu à porta do central portista. Foi substituído devido a problemas físicos. Ainda na primeira parte,
parte, o Futebol Clube do Porto inaugurou o marcador num lance que motivou protestos, desta vez do Clube Algarvio. Lucas Pocinolo fez autogolo, os jogadores do Portimonense pediram mão de Sérgio Oliveira, mas Rui Costa mandou seguir. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto voltou a pedir penalti. Otávio caiu na área, mas o árbitro nada assinalou. De seguida, o Portimonense chegou ao empate. Diogo Leite ainda conseguiu roubar o golo a Beto, mas a bola acabou por sobrar para Candé, que restabeleceu a igualdade. Aos 67, o Futebol Clube do Porto voltou a colocar-se em vantagem. Grande gol de Sérgio Oliveira. Os festejos de Sérgio Conceição não terão agradado a Paulo Sérgio. Trocaram-se insultos e por pouco não chegou a vias de facto. O jogo retomou e novo lance que motivou contestação. O Portimonense pediu penalti e o árbitro mandou jogar e minutos depois mais protestos, com Pedro Sá, que já tinha sido substituído a acabar expulso. Muita cabeça quente na vitória do Futebol Clube do Porto em Portimão. Logo depois, o Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 1-0. Com este resultado, a equipa de Rubén Amorim voltou aos 10 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Depois da vitória do Futebol Clube do Porto, o líder Sporting queria repor a vantagem de 10 pontos. O primeiro a criar perigo foi João Mário, com este remate para boa defesa do guarda-redes do Vitória. Ausências na equipa de Rubén Amorim promoveram alterações. Uma delas, Daniel Bragança, ele que fez este excelente passe para o remate de Pedro Gonçalves. Ainda assim, o goleador do Sporting atirou fraco. Não foi à primeira, também não foi à segunda. Cruzamento de Pedro Porro e Pote a atirar ao ferro. O Sporting foi apertando o Vitória e aos 26 minutos chegou mesmo a gritar golo. Pedro Gonçalves assistiu Tiago Tomás, que rematou certeiro para 1-0. No entanto, o golo foi revisto pelo VAR. No início da jogada, o árbitro entende que a bola ultrapassou a linha lateral, neste domínio de Pedro Porro, e anulou o golo ao Sporting, decisão que mereceu um rasgado sorriso de Rubén Amorim. Foi depois o Vitória a tentar, remate de Marcos Edwards, ainda teve defesa de Adam e depois a bola espirra para a barra. No canto resultante, mais uma bola no ferro. Desta vez foi Oscar Estupinhan, que teve pontaria calibrada para a barra. Não marcou o Vitória, marcou o Sporting. Gonçalo Inácio finalizou a jogada. O árbitro pediu ajuda ao VAR, ainda assim nem falta de palhinha, nem fora de jogo, golo validado e Sporting na frente do marcador. Paulinho regressou de lesão, mas ainda não foi desta que se estreou a marcar. Estreia da noite foi mesmo para Dário Essugo. Aos 16 anos jogou pela primeira vez pela equipa principal do Sporting e não conteve as lágrimas, foi confortado pelos colegas. O Sporting continua firme na liderança, a 10 pontos do Futebol Clube do Porto. E agora prossegue a Liga de Ouro. Olhamos para a Liga Alemã. André Silva bisou na vitória do Eintracht Frankfurt sobre o União Berlim por 5-2. O internacional português marca logo aos 2 minutos de jogo. André Silva recebe o passe de Kostic e faz 1-0 no marcador. Está num grande momento de forma o internacional português, chamado também por Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional. Aos 7 minutos, o União Berlim faz o empate. Max Kruse restabelece a igualdade num lance em que o Eintracht Frankfurt fica a pedir falta sobre o japonês Acebe. O árbitro e o vídeo-árbitro validam o gol. Empate no marcador aos 35 minutos, momento inacreditável. Andrich queria atrasar a bola para o guarda-redes e acaba por fazer autogolo. 2-1 para a equipa de André Silva. André Silva fica também ligado ao 3-1, mas dessa vez com uma assistência. O avançado combina com Kostic, que faz o golo. Aos 41 minutos, o internacional português bisa na partida. 21º golo de André Silva no campeonato alemão. Vive um grande momento o internacional português. Aqui fez o segundo golo, já tinha feito também uma assistência. Antes do final da primeira parte, o União Berlim reduz a desvantagem. Max Kruse bisa de cabeça. Mesmo a acabar o jogo, a Eintracht Frankfurt fecha o resultado em 5-2. A equipa de André Silva aproveita um erro e Chandler aumenta a vantagem. 5-2 resultado final, com André Silva em grande destaque. O Real Madrid, que é possível adversário do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, mas só se o Porto a seguir em frente e eliminar o Chelsea, jogou hoje para a Liga Espanhola e venceu o Celta de Vigo por 3-1.
O Real Madrid começou a construir a vitória aos 20 minutos. Kroos encontrou Benzema no limite do fora de jogo e o francês abriu o ativo. O avançado marcava aqui pelo 6º jogo consecutivo. Ainda assim, Benzema não se contentou com o primeiro e voltou a marcar aos 30 minutos. O Celta de Vigo perdeu a bola em zona proibida e a sociedade Kroos e Benzema voltou a dar frutos. 17º gol do francês no campeonato. A equipa da casa respondeu ainda na primeira parte. Na sequência de um livre, Santi Mina reduziu a desvantagem. Cabeceamento colocadíssimo do avançado. O Celta de Vigo poderia mesmo ter empatado já no segundo tempo. Iago Aspas atirou ao ferro. Melhor finalização demonstrou ter o Real Madrid. Benzema passou para um papel secundário e assistiu a Asensio, que fechou o resultado final em 3-1. O Real Madrid continua a pressionar o Atlético Madrid, que é líder do campeonato espanhol. O Manchester City está na meia-final da Taça de Inglaterra, venceu o Everton por 2-0. João Virgínia, jovem guarda-redes português, estreou-se como titular na equipa de Ancelotti. Quartos de final da Taça de Inglaterra, Rúben Dias e Bernardo Silva titulares no City, André Gomes e João Virgínia titulares no Everton. O guarda-redes de 21 anos, que impediu o golo de Sterling nesta jogada, intervenção espetacular com a ponta dos dedos a negar o golo. Tentou depois Phil Foden, mas o remate acabou por sair ao lado. Foi já na reta final que o City conseguiu chegar à vantagem. O primeiro remate contou com um desvio de Virgínia para a barra, mas estava Gundogan sem marcação à espera da oportunidade, precisou apenas de cabecear e encostar para 1-0 no marcador. Ainda houve tempo para o City aumentar a vantagem. Já em cima do minuto 90, Kevin De Bruyne isolou-se e ultrapassou João Virgínia pela segunda vez. Com este resultado, o City está nas meias finais da Taça de Inglaterra. Já no Campeonato Português, hoje a jornada fica marcada por uma confusão entre treinadores Sérgio Conceição e Paulo Sérgio. Foram os dois expulsos no jogo entre Portimonense e Futebol Clube do Porto. Estávamos a falar sobre isso mesmo quando vos interrompi para vermos os resumos dos jogos do Campeonato Português e também dos jogos das Ligas Europeias. Fernando, interrompi-te o raciocínio, mas estavas a defender que não pode ser utilizado como argumento o facto de não haver público um acontecimento como estes. Não pode. Vamos lá ver. Eu entendo que só quem andou no futebol é que não sente muitas coisas, porque é uma adrenalina tremenda. Eu entendo tudo isso. E do Sérgio Conceição eu também entendo, como entendo do Paulo Sérgio. Agora, não pode valer tudo. Isto, pode-se dizer, mandar umas bocas, isso é perfeitamente normal. Isso aí para mim é peanuts, como diz o Jorge Jesus, é peanuts. Agora, daí a ver-se esta pouca vergonha, isto já atingiu um limite bastante alto. E por isso é que eu digo. Isto não é o público. E nesse caso, ainda bem que não há público. E não venham com a treta que isto é por causa de não haver público. Haver público manda-se umas bocas, não se ouve. Isso é uma coisa. Agora isto que se passou hoje. Olha, a falta de público deu origem à expulsão do Rúben e do Carvalhal. Não é isso, mas isto, repara. Foi uma coisa de boca, que se tivesse o estádio cheio, ninguém... António, eu não estou a dizer isto por ser o Sérgio Conceição. Por ser o Sérgio Conceição, que o Sérgio é assim. Agora, por ser assim, por viver demais o jogo, e ele é o próprio a dizer isto, e viu-se e o Sérgio tem uma coisa, atenção, é uma pessoa séria. Pode ter as suas maluquices, estas coisas, como toda a gente tem. Mas viu-se claramente por Sérgio Conceição que estava completamente envergonhado do que se tinha passado ali. Isso é notório. Porque disse na sala de imprensa, Luís Pedro, que lamentava aquilo que tinha acontecido e até reforçou que vive o futebol de uma forma muito apaixonada e utilizou até a expressão exagerada. Houve ali também um retratar da parte de Sérgio Conceição, na tua opinião, ou não? Claramente. E eu concordo com a imagem que o Fernando Mendes acaba de dar, ele estava até um pouco envergonhado. Mas Sérgio Conceição tem de se conter. Eu percebo que para nós é diferente. Há a adrenalina do jogo que para quem está aqui a comentar não sente isso, depois vai escrever alguma coisa, por exemplo, no meu caso, para o jornal, e estou a fazê-lo sem qualquer tipo de sentimento. Para o Sérgio Conceição e para o Paulo Sérgio é a vida deles. Eu muitas vezes costumo dizer aqui que o futebol é algo que tem uma importância muito relativa e que não devemos estar
de alguma forma e exageradamente sempre a valorizar uma vitória ou uma derrota. Mas isso é para mim e para os espectadores. Eu também admito que para o Sérgio Conceição, para o Paulo Sérgio, para os jogadores, para outros treinadores, aquilo é a vida deles e então, como é óbvio, vivem isto de outra forma. Mas não podemos exagerar, não é? Há limites para tudo. E se os outros treinadores, quase todos, conseguem, de alguma forma, travar algum mau feitio que possam ter, Sérgio Conceição também é igual a eles todos e também tem de aprender a fazê-lo. E nós já conhecemos este feitio de Sérgio Conceição já nos tempos em que era jogador. Depois, como treinador, começando por clubes com menos ambições, também já era assim. Chega ao topo e continua assim. E já tem, julgo que 46 anos, muito dificilmente irá mudar, mas tem de se conter, ou tem de ter alguém ao lado dele que o contenha, porque ele está também a representar o futebol tem de ser muito rápido para e não avançar, pode ter este tipo de atitude. Eu não discordo muito de algumas coisas que foram aqui ditas, mas desculpa, mas a gente dar a outra face, como fez Jesus Cristo, não. Se uma pessoa é provocado, hoje eu quero o meu treinador seja educado, como é evidente, e que não seja ele a despoltar, seja aquilo que for. Agora, não quer é que sentir um treinador no banco que seja um boneco e que se foi insultado como outro. É que estão a fazer aqui o mal da Fiat ao Sérgio e parece que o Paulo Sérgio não fez nada. Não, eu culpei os dois, peço desculpa, eu culpei os dois. A parte final... Eu culpei os dois, há aqui uma diferença. A parte final é reprovável, é que o Sérgio Conceição não deve de acontecer, nem do Sérgio, nem de Paulo Sérgio, de todo, não é bonito para o futebol. Aliás, eu até disse que num primeiro momento não vamos foi fazer Paulo agora com o Sérgio a ter uma atitude infeliz, num primeiro momento. Eu não quero aqui eu não quero ter um treinador a deixar-se a ser insultado ou digo-lhe o que quiserem. Com Sérgio Conceição não tens certeza. Virar e deixar com Sérgio passar Conceição as não tens certeza. Entendes? Agora, também não quero um treinador a provocar os outros. Também não quero. Também não gosto. Não, e o Sérgio sabe que tem mau feitio. Jorge, agora não há santos e pecadores. Temos de avançar também para olhar para o jogo de amanhã entre Braga e Benfica. Jorge Jesus acredita que o duelo entre Braga e Benfica vai ser um grande jogo. O técnico diz que o Benfica está muito confiante para o jogo de amanhã. Sabemos que vamos encontrar uma equipa forte, como o Benfica, mas também acreditamos que temos muita qualidade e estamos muito confiantes, e uma das virtudes da equipa dessa confiança que tem vindo a ter, tem vindo com estes resultados ultimamente. Sentimos que estamos a melhorar jogo para jogo, e portanto temos que demonstrar amanhã isso em Braga contra um rival que também está a pensar em ganhar o Benfica, e penso que vai ser um grande jogo. Jorge Jesus realça que jogadores como João Félix não aparecem todos os dias, ainda assim garante que a formação continua a ser muito importante para o Benfica. Todos os clubes, não é? E muito mais os clubes grandes, a formação dos clubes é importantíssima. E no Benfica, pelo seu passado nos últimos anos, que tem história, não é? Tem história de jogadores que são as mais-valias, muitas das vezes, financeiramente para o Benfica, como foi o caso do João Félix, mas também não há todos os dias João Félix, não é? Era bom que houvesse. Portanto, isso é uma política de todas as equipas em Portugal, e do Benfica também é, e vai continuar a ser. António Figueiredo assume Jorge Jesus a importância do jogo de amanhã e faz questão de ainda não abdicar do primeiro lugar. Diz que no futebol tudo pode acontecer. É um jogo do tudo ou nada para o Benfica, olhando para esta época, ou não? A minha opinião já referi isso aqui a semana passada. Acho que se o Benfica sair derrotado de Braga, pode dificilmente mesmo chegará ao segundo lugar. Portanto, que é o mínimo, o segundo lugar, é o mínimo neste momento que os benfiquistas exigem. É o mínimo. Para
para além de uma final da Taça de Portugal que se espera vencedora, porque senão, digamos que é uma época realmente, não para esquecer, mas sim para se recordar bem. Tem a oportunidade de ultrapassar o Braga em caso de vitória, a equipa de Jorge Jesus, por causa do resultado da equipa de Carlos Carvalhal na última jornada. Falou também, Fernando, sobre a formação e até foi questionado, foi dado o exemplo do que acontece no Sporting. Jorge Jesus não quis entrar nessas comparações, mas rejeitou a ideia de que é um treinador que não aposta na formação. Ficaste convencido com as justificações ou com a explicação que Jorge Jesus deu? Jorge Jesus gosta de jogadores feitos, gosta de jogadores já consagrados, entre aspas, gosta de jogadores que chegam e não tenham um rendimento imediato. Vamos lá ver, o histórico de Jorge Jesus também lhe proporcionam isso. Se calhar os outros clubes, se lhes proporcionassem também tanto dinheiro em aquisições, também se calhar a formação ficava um pouco posta de parte. Agora, pelo histórico, aposta, claro que aposta, 1, 2, agora não é um treinador, ou não tem sido um treinador que chega ali, por exemplo, que Jorge Jesus me perdoou, mas tenho quase a certeza que Jorge Jesus estivesse no Sporting agora, não metia um miúdo com 16 anos, não metia aqueles miúdos com 17, que aqueles miúdos com 18, porque há treinadores que veem as coisas de uma maneira, eu respeito isso, agora é assim, não tenho muitas dúvidas que Jorge Jesus seja um treinador que meta 4, 5 miúdos da formação, tenho muitas dúvidas disso. Luís Pedro, João Record escreveu que há alguma resistência da parte de Jorge Jesus relativamente à aposta na formação, olhando para a próxima época. Pode haver um braço de ferro entre o treinador e a direção do Benfica ou não? Não tínhamos dúvidas que esse braço de ferro irá acontecer. Muito por aquilo que o Fernando Mendes explicou na resposta, mas também porque isso parece-me realmente importante. O Benfica, vamos traçar o cenário, que é o cenário mais provável, que o Benfica não vai à Liga dos Campeões. Pelo menos diretamente, ficará em terceiro e quarto lugar. Se isso acontecer, não direi que é o cenário provável, mas é um cenário possível. O Benfica está neste momento em quarto lugar. Se o Benfica não for à Liga dos Campeões, já estou a falar em termos de fase de grupos, não haverá dinheiro para contratar jogadores de nomeado, aqueles jogadores mais conhecidos, os jogadores prestigiados, com renome, e o Benfica vai ter de socorrer-se, se assim se pode dizer, de muitos dos jogadores oriundos da formação que estão emprestados e que vão regressar, nomeadamente Jetson, Florentino, etc. E nós, foi aqui isso que o Record noticiou, Jesus está a torcer o nariz a essa possibilidade. Se o cenário de crise se mantiver, haverá com certeza um braço de ferro. Se por magia não houver essa crise, e o Benfica, o que eu duvido, pretende os responsáveis do Benfica, Luís Filipe Vieira, entre outros, pensar em repetir a política do último verão, isso não haverá com certeza problema nenhum. O braço de ferro só ocorrerá se o Benfica, na necessidade de socorrer dos jogadores jovens subaproveitados, tiver no treinador, se Jorge Jesus continuar, e tudo indica que sim, um travão a essa política. Vamos certamente voltar a falar sobre este tema, até porque amanhã há um jogo muito importante no que diz respeito à luta pela Liga dos Campeões e nessa altura o Jorge também vai ter a oportunidade de falar sobre esta questão, mas hoje o nosso tempo já terminou, vai mesmo ficar por aqui a nossa ligador com o convite para amanhã acompanhar connosco ao segundo jogo entre Sporting Braga e Benfica. Até lá, continua connosco. Boa noite.